Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Pré-jogo de Deportivo Cuenca e Santos, amanhã pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. E até, infelizmente, eu tinha programado, falei no vídeo de ontem, né? Tinha programado um vídeo para hoje de manhã, que era cobrando uma situação, que eu já vou falar já já. Só que eu achei o tema do vídeo de ontem, que saiu mais tarde, né? Que foi o contrato do Neymar, né? O contrato do Neymar, não, o contrato do Santos com a NR Sports, mas a ridícula aprovação das contas do ano passado, né, lá pelo Conselho Deliberativo. Então, eu achei melhor deixar rodando mais tempo. Acabei não postando hoje de manhã. E aí, vou fazer o pré-jogo hoje à noite aqui para falar de Deportivo Cuenca e Santos. Só peço para você antes deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, sempre muito importante, de graça, ajuda bastante a gente. Se puder hypar o vídeo também, se quiser se tornar membro, tem várias possibilidades aí de você ajudar. Mas se quiser, pelo menos o like e a inscrição, porque aí é facinho, rápido e ajuda pra caramba a gente, tá bom? Bom, primeiro, eu já aviso, né? Vai ter participação aqui do Bruno Garcês. Eu vou colocar o vídeo dele, que ele tem o canal Sudaca Brasil, que fala sobre futebol sul-americano. E eu conversando com ele, o Bruno falou: coloca lá meu vídeo, que tem a análise sobre o Deportivo Cuenca, e eu vou fazer isso aqui pra gente ter algumas informações a mais, né? Eu até falei previamente no dia do sorteio, né? Falei sobre o grupo e tal, todos os times que eu tinha visto por cima. O Bruno vai falar com mais profundidade aqui, é claro. E outra coisa, o vídeo, né, que eu ia falar, que eu fiz, né, tá aqui, vai ficar privado, vai ser perdido, infelizmente. Era cobrando, né? O Santos já largou a Sul-Americana? Eu faço essa pergunta até antes de começar esse pré-jogo pra vocês. Porque não tem Neymar, não tem Gabriel. Os dois que, inclusive, só jogaram 4 jogos juntos esse ano. Vitória sobre o Velo Clube, derrota para o Novo Horizontino, empate com o Corinthians e derrota para o Inter. A gente não tem os nossos dois principais jogadores em vários jogos. Aí na estreia de uma competição, nenhum dos dois viaja. Vai ter procedimento e tal, mas o Neymar fez o PRP, tá, o tal do o procedimento no momento no Santos, né? Então, o tratamento de plaquetas, né? Reposição de plaquetas, sei lá, algo assim. E ele não treinou por 4 dias, segundo o Cuca, na data FIFA, né? Mas ele treinou segunda e treinou terça. Poderia ter viajado, mas tudo bem. O Gabigol também marcaram um outro procedimento para ele, desse PRP. Ele que já não tinha atuado contra o Remo, atua só o segundo tempo, meio segundo tempo, né, contra o Flamengo, e agora não joga também. Então eu pergunto, o Santos largou a Sul-Americana? Enfim, já não tem Miguelito por lesão, né? Problema nas coxas, né? Sentiu bastante o desgaste das eliminatórias da Copa. Tem Gabriel Menino também machucado. Tomás Rincon, que não é lá um grande desfalque, mas desfalque por questões de documentação, né? O Equador parece que tem problemas ali com cidadãos cidadãs, né? Falei cidadãs, né? Cidadãos venezuelanos que não podem entrar no país sem ter uma autorização, né? E eu tô esquecendo de mais alguém? O Mike, né? Tem a questão também, fez o tratamento do PRP, só que tomou corticoide, então tem que esperar 20 dias aí para sair do sangue, senão isso marca. Marca não, né? Aparece no doping. Vários desfalques, né? Fora isso, se não tiver alguém desgastado, né? Porque o Santos estava treinando até agora há pouco lá no Equador. Lá no Equador são 2 horas atrás em relação aqui ao Brasil. E o Santos estava treinando lá ainda. Então, não sei, de repente alguém desgastou, sei lá. Vale também questionar isso aí. Meu Deus, estou na segunda tela aqui, vem Independente, Petroleiro e Racing pela Copa Sul-Americana. Tá 2-0 já pro Racing no primeiro tempo. O Petroleiro perdeu um gol sem goleiro agora. Mas enfim, devago. Agora eu passo, sem mais delongas, para compartilhar a tela aqui e mostrar o Bruno Garcês falando sobre o nosso adversário Deportivo Cuenca. Depois eu falo sobre a nossa provável escalação. Vamos lá. Bom, tá na tela? Vamos lá dar play no vídeo do Bruno falando aí sobre a situação. Olá, amigo Sudaca! Alô, torcida do Santos! Querem saber mais sobre o Deportivo Cuenca? Como jogam? Quem são seus principais jogadores? Chega a assustar o peixe? Depois da vinheta eu te falo mais sobre os Morlacos. Eu vou até pausar aqui antes na vinheta, mas o Bruno me autorizou, obviamente, a compartilhar a tela aqui e tal. A gente até ficou de ver se ele gravava um vídeo, mas achamos melhor. O Bruno até falou, tá mais completo, edição e tal, então vamos mostrar aqui. Por isso que eu estou compartilhando a tela. Valeu! Pois é, amigos, vídeo especial. Antes eu preciso me apresentar, para quem não me conhece, sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano, e este canal Sudaca Brasil, tudo sobre futebol aqui no continente. Há 9 anos informando sobre Los Hermanos. Então deixe seu like, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. E obrigado aos mais de 37 mil seguidores aqui do canal. Que tal chegar aos 40 mil? Bora pro vídeo. Antes de continuar o vídeo, um recadinho importante. Você sabe que eu sempre falo muito de seguro aqui, né? E tô sempre de canto. Obviamente eu estou compartilhando a tela, então deixa a propaganda aí rapidinho, mas se inscreve lá no Sudaca Brasil também.
Minério Corretora. Hoje eu quero falar especificamente para você que paga cooperativa, associação ou proteção veicular. Galera, seguro de verdade é outra coisa. Tem que ser uma corretora de confiança e com uma seguradora de verdade. O importante é ter a garantia que se acontecer algo com você, vai ter seu patrimônio de volta. Mas muitas vezes aqui na do time da coisa séria, hein? Fechou? Bora pro vídeo aí. Clube Deportivo Cuenca do Equador, time da simpática cidade de Cuenca, a 200 km de Guayaquil e tem altitude de aproximadamente 2.500 metros. Joga no seu estádio Alejandro Serrano Aguilar, ou famoso El Ejido, com grama natural e capacidade para 16 mil torcedores. O gramado está em bom estado, pelo menos o que eu vi nos últimos jogos, melhoraram o gramado, coisa rara por lá, hein? Vem para a sua quinta Sul-Americana, sua melhor colocação foi em 2018, quando chegou nas oitavas de final e perdeu 2 vezes para o Fluminense. Se classificou esse ano porque foi bem no Equatoriano do ano passado e passou em cima do Libertad 3-0 na fase prévia. O jogo não foi fácil, mas o time fez seu papel, jogando em casa é mais forte. Hoje o time é treinado pelo rodado e experiente Jorge Célico, treinador. Eu pauso rapidinho porque é o Libertad do Equador, tá? Não o Libertad do Paraguai que eles avançaram, mas enfim. Que levou o Equador ao 3º lugar no Mundial Sub-20 de 2019. Cara que conversa muito com jogadores, não é nenhum professor de tática, mas consegue extrair o máximo de alguns grupos. É um cara legal que chegou agora em 2026 e tá tentando encontrar o time. Joga no contra-ataque, sem a posse de bola, time vertical, time oscila na Liga Pro e ganhou no erro do Libertad na Sul-Americana. Então, com alguns times seu estilo de jogo encaixa, com outros não. Até paro também para falar que eu não sei quando que o Bruno gravou esse vídeo, mas agora o Cuenca vem de uma boa vitória sobre o Emelec fora de casa, né? E tá em quinto no Campeonato Equatoriano com 11 pontos. Ainda foram só 7 rodadas, mas tá ali na zona de classificação para os playoffs finais deles lá, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? Vai continuar o vídeo. Falta um plano B para a série, mas já falaremos do seu jogo tático. Vamos às estrelas então. Quem tem brilhado em 2026? Facundo Ferreira, o seu goleiro, sem sombra de dúvidas, o cara dos morlacos nesse ano. Se não é ele, o time tinha perdido alguns jogos. Tem que falar do recém-chegado Patrício Bolsen, argentino de 28 anos, que deu um jeito na defesa do Cuenca. Segura ali embaixo, fez um baita jogo contra o Libertad. Tem que falar também de Carlos Arboleda, veterano. Eu honestamente não conheço os outros que ele falou, mas o Carlos Arboleda, sim, eu já ouvi falar, né? Mas enfim, um lateral de muita força, né? É um ponto de referência pela banda esquerda, forte fisicamente ainda, ajuda e muito como meia ou como lateral. E tem que falar também de Davi Gonçalves, um argentino de 22 anos que fez um golaço contra o Barcelona e gostei do que eu vi. Falta regularidade, mas chegou a pouco e mostra muita habilidade. Pode desequilibrar se ele aparecer. E vou falar do ídolo e veterano Lucas Mancinelli. Já não vive seu... É a cara do Santos tomar um gol de um cara desse aqui. Grande momento de alguns anos atrás, em que foi destaque, e é o capitão do time. Não joga toda a partida, mas é uma referência do time de série. Tem bons chutes e cruzamentos. Joga com meio aberto que pisa bem na área adversária. E como tem jogado esse time de Célico? Como eu já disse antes, joga num 4-2-3-1, num 4-4-2. Time que não precisa ter a posse de bola, se sente melhor assim. Ligações diretas, defesa e ataque. Tem um gol bem emblemático que mostra como o Célico quer esse time. Foi contra o Barcelona. Chute direto do goleiro, Ferreiro, o atacante desviou de cabeça e Gonçalves fez isso aí. Um golaço. 3, 4 toques, libera o gol. Jogo direto, defesa e ataque. É importante até, vou pausar para comentar, que a gente tenha disputa nessa primeira bola, né? Eu vou falar da escalação já, mas o provável... segundo o Lucas Mussetti, pelo menos até onde eu vi a live que ele estava fazendo, era Oliva, Gustavinho e Bom Tempo. Então, talvez falte até um pouquinho dessa força para disputar essa primeira bola, né, no alto, né? Então, vamos ficar aí e observar. 3 partidas e 9 contra-ataques. Time que com esse esquema de 4-4-2 ou 4-3-3-1 mantém uma boa defesa, mas um ataque fraco depende mais dos erros do adversário. 5 gols sofridos e 5 gols pró em 6 jogos. Laterais que sobem na boa, como Carlos Arboleda e Davi Gonçalves Mancinelli procurando espaço e Ribeiro lá na frente tenta se aproveitar das poucas chances de gol que ele tem. É um futebol pobre nesse ano de 2006. Gostava mais do time ofensivo de Norberto Araujo, de 2025, mas esse é mais competitivo. Contra o Libertad, soube a hora certa de fazer o gol. Soube sofrer e depois matou o jogo. Mas tem dificuldade em criar contra os defensivos. Faltam jogadas, faltam planos, faltam alternativas. Aí Célico depende demais da habilidade de seus jogadores de frente. Então, amigos santistas, peixe é o favorito. Mas precisa jogar mais. Esse time do Cuenca, ano passado, poderia agredir mais. Eu esperaria um adversário até mais complicado. Não tem Tobar, o cara dos morlacos do ano passado. Perdeu muito. O time não encaixou ainda. Dá pra ganhar lá no Equador mesmo, mas cuidado com esse jogo vertical direto do Cuenca. Só cuidado. Então, amigos, gostaram do... Boa! Então, se inscrevam no Sudaca Brasil. Vou deixar na descrição aqui o canal do Bruno e também o vídeo em si, né? Sabe muito aí do Deportivo Cuenca. Eu até acrescentaria que é um time que cruza muita bola na área, né? Um time que utiliza bastante cruzamentos, tanto com o Arboleda pela esquerda, o outro lateral, que eu já não lembro o nome, pela direita, mas é um time que cruza bastante. Eu fui assistir 2 jogos deles, né? Um lá na época quando saiu os grupos, e depois por esses dias aqui. É um time que abusa muito disso.
E claro, tem a questão da altitude, né? Que faz diferença, então, não só no cansaço, mas em como a bola vai, né? Como a bola voa, como a bola voa, né? É até engraçado falar isso, mas como ela viaja mesmo, os efeitos que ela pega, enfim, isso influencia, né? 2.500 metros nem é lá uma grande altitude, mas claro que tem diferença. E aí eu aproveito para falar do Santos, porque a gente tem essa dúvida, vai ter uma sequência, né, agora bem complicada, abril aí são jogos quarta domingo, ou quarta domingo, esse às vezes pode ser sábado, às vezes pode ser quinta também, enfim. Mas vão ter sequências firmes aí de jogos, né? Talvez o Santos vá poupar. E aí é o que me incomoda, inclusive, se vai poupar na Sul-Americana, pelo menos sejam honestos, né? Olha, gente, não vamos dar prioridade à Sul-Americana. Seria interessante. De repente o Santos até ganha lá, né? O time misto. Ganhou, não sei se vai com misto, mas eu digo ao longo da Sul-Americana, tá? Ganhou em 2022, a última vez que foi no Equador, com o gol do Juan Seco, né? Do Universidade Católica lá no Equador. Mas, enfim, a escalação provável deve ter ali. Eu estou até só ajeitando aqui para falar com vocês, para compartilhar na tela, mas tem alguns retornos e outros nem tanto. Tá aí na tela e fica os créditos ao Lucas Mussetti, porque eu estava assistindo a live dele até. E ele falou que não tinha certeza ainda, talvez ao longo da live ele até tenha tido, porque o treino ainda estava acontecendo, mas uma base que tinha era essa. E a gente tem os retornos de Igor Vinícius e Rony, né? O Rony estava suspenso, o Igor teve um probleminha no quadríceps e voltou. A manutenção de Gustavinho e Oliva, tem que ver também se vão estar cansados ou não, né? Os dois já estão numa sequência também atuando direto. E, enfim, bom, falar desde o começo, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo ou Adonis Frias, segundo o Mussetti, aquela questão lá do Adonis, oh meu Deus, do Lucas, de ter saído com um probleminha no intervalo e depois bem desgastado ao final da partida, pode ser que tenha o Adonis aí. Lua Pérez e Escobar, que também ainda não está 100% do problema na coxa, né? Mas aí não tem lateral direito, lateral esquerdo, né? Também não tem direito. É uma beleza o Santos. Venderam o Souza, o Lira estourou o joelho, tá lá o coitado do menino do Rafael Gonzaga no banco. Que inclusive nem deve, né? Não vai estar à disposição amanhã contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, também pós-jogo amanhã aqui no canal. Voltando, Oliva, Gustavinho e Bom Tempo, muito provavelmente no meio. Resta saber se vai ser esse meio armador ou se o Cuca vai preferir, tipo, Bom Tempo de um lado e o Moisés do outro, ou Lautaro, porque aqui, já passo para o ataque, Lautaro ou Moisés, Tassiano e Rony. Rony é uma garantia que volta ao time titular. Então resta ver, né? Se for o Moisés, eu acredito que seja uma coisa mais próximo do meio de campo, né? Aberto, mais próximo do meio de campo. Se for o Lautaro, imagino mais à frente mesmo, e o Bom Tempo sendo esse último cara do meio, né? E assim, cara, eu acho que é um time para você ter pulmão aqui, né? É um time para correr. Eu não sei se esse jogo. Eu entendo, né? O Veríssimo tá em vários jogos direto e tal. Não sei se ele vai aguentar a sequência. Eu entendo se pouparem ele, mas eu tenho medo, tá? O Adonis não é um grande zagueiro na bola aérea. E ainda com a altitude, né? Que é uma coisa que influencia, me dá um certo susto aí. Mas tudo bem. E aí o resto como eu tô falando, imagino que seja um time para correr para caramba. O Lautaro, por exemplo, fez o lado direito até contra o Flamengo, né? Ano passado com o Voivoda fez algumas vezes o lado esquerdo para defender, né? Para compensar o Neymar por dentro. Então, imagino que possa ser essa alternativa. E o Tassiano para brigar por essas bolas, né? Tanto brigar pelo chão e tal, ou bola aérea. Não é um time de encher os olhos. O Barreal talvez fique no banco, né? Porque estava desgastado, era provável que fique no banco, né? Fez algumas partidas seguidas. Mas, e aí a gente, né, como eu já falei, não tem Miguelito, não tem Gabriel Menino, não tem Mike, não tem Neymar, Gabriel, enfim. É um time que, assim, não enche os olhos, né, como eu falei, mas pelo que eu vi e pela análise do Bruno, né, dá para vencer o Cuenca. A altitude influencia, atrapalha, claro, mas é um time de qualidade técnica bem limitada. Mas, enfim, né, a gente sabe que o Santos sempre se supera pro lado negativo, né? Mas vamos ver. A provável escalação que tem hoje é essa. E é isso. Vamos aguardar. Não sei qual vai ser. Eu vou até fechar aqui, né? Não sei qual vai ser a vontade do Santos nessa competição, né? Não que os caras tipo, vão tirar o pé, não é isso. Mas mesmo no subconsciente, tá ligado? Tipo, olha, vai ser nossa prioridade, vamos entrar para ser campeão. Ou se não, gente, vamos deixar para lá porque a gente precisa focar no brasileiro, sabe? Eu tenho muito essa dúvida mesmo. Então, não sei. Realmente não sei. E, claro, eu imagino, por exemplo, semana que vem contra o Recoleta, que se você não sabe, o Santos enfrenta o Galo, o Atlético Mineiro, no sábado, na Vila Belmiro, e depois pega o Recoleta na quarta, na Vila Belmiro também. E depois o Flu, na Vila,
E o Coritiba na Vila, são 4 jogos em casa e depois 4 jogos fora. Bahia, São Lourenço, Palmeiras e o Recoleta. Meu Deus. Mas enfim, até o São Lourenço é em abril, depois Palmeiras e Recoleta já é em maio. Então, eu entendo, tipo, acho que na Vila vai ser um time completo, mas para esses jogos fora eu realmente não sei. E aí me preocupa, vão largar, vão jogar sério? Porque não adianta o presidente depois chegar lá e colocar, né? Inclusive eu poderia até abrir aqui, né? Porque eu tinha feito no vídeo de ontem e eu salvei essas aspas. Eu vou colocar, né? Já tô demorando o mesmo vídeo, não tem problema. Vou colocar aqui para compartilhar com vocês, porque abro as aspas do presidente Marcelo Teixeira, a ESPN. Ó, não adianta nada ele vir e falar isso, né? Ele falou no dia do sorteio. Em fala a ESPN Brasil no dia do sorteio. Voltar a uma competição internacional que era o objetivo da gestão, competição importante. O Sul-Americano está tão mais forte que a Libertadores esse ano. Precisamos de concentração total para fazer uma boa campanha e que tenhamos sorte no sorteio. Eu acho que até tivemos, né? Sorte no sorteio, mas assim, o que adianta se não vai mandar os seus principais jogadores, né? O que adianta depois. Eu mostro mais um. E não tem problema também, né? Mostro mais um aqui. O que adianta ele postar no Instagram isso aqui também? Calma aí. Aqui, ó. Santos ampliou sua presença competitiva, voltando a disputar 4 competições, incluindo uma internacional. O que adianta se você vai largar essa competição, meu filho? Fica aí o questionamento. Mas o pré-jogo, mais ou menos isso, talvez tenha sido um pouco diferente. O outro jogo da chave, inclusive, acontece amanhã também, né? São Lourenço e Recoleta. O São Lourenço viaja, o jogo é no Paraguai, tá? Imagino o São Lourenço sendo favorito, porque eu já falei, o Recoleta para mim é o pior time desse grupo. Mas enfim, é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente está de volta para 2 pós-jogos aqui, do Sub-20 e do Profissional. A gente espera que com vitória. Valeu!